bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Pode pôr em cima. Eu esqueci de deixar ali. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Segunda carta, 2 Coríntios 9, do 6 ao 15. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. A igreja pode se assentar. Eu escolhi esse texto porque, dando continuidade aos nossos estudos, no dia de hoje vamos falar sobre um tema muito sensível que vai te causar sono, preguiça, que vai te causar desconforto, possivelmente a sua bexiga vai ficar bem cheia, sua garganta vai ficar bem seca, porque hoje nós vamos falar de dízimos e ofertas. E todas as vezes que falamos de dízimos e ofertas, o olho vira, a mão fecha e o coração se tranca. Mas, enquanto eu estava ali sentada e as meninas dançando, essa música pela qual elas dançaram fala de João 4, é a mulher samaritana. E tem um verso em João 4, que é o 29, que diz o seguinte, é quando ela entra na cidade e diz assim: vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não seria esse o Cristo? E ali, quando eu vi esse texto, ele traz em mim a seguinte coisa: quando você verdadeiramente é liberto pelo Senhor, você olha para Ele e diz, Ele me conhece por inteiro. E conhecer por inteiro é você abrir o seu coração e entregar a Ele tudo aquilo que está dentro de você e compartilhar com as outras pessoas. Então, quando a gente fala de dízimos e ofertas, também se encontra a palavra compartilhar. Porque o dízimo e a oferta não é para um pastor ou para a pastora. É para a obra, é para a igreja, é para Deus. E eu separei alguns tópicos aqui, dentre muitas coisas que a gente pode falar de dízimo e ofertas, mas pelo qual o Senhor inclinou o meu coração de que era de suma importância. Nesse texto, a gente vê que Paulo está escrevendo aos Coríntios, dando orientações a respeito do dízimo. No capítulo 8 também ele vem falando sobre a administração dos bens. Que esses bens, quando eles são administrados de maneira correta, toda a comunidade usufrui. E o que acontece? O próprio Paulo, ele mesmo vai dizer, né, que superabunda a graça em nós. Por quê? Porque o nosso coração consegue se quebrantar de uma maneira que faz com que a graça do Senhor se transborde em nós. Então, quando ele começa o texto aqui, né?
O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Ele não fala somente da semente, daquilo que a gente coloca com o nosso trabalho, mas de tudo aquilo que entregamos no reino de Deus. Tudo que entregamos no reino de Deus, recebemos à medida que entregamos. Às vezes você está esperando uma experiência, assim, uma coisa sublime, fora do comum, mas a sua rotina com o Senhor é comum. O Senhor, ele não transborda em raso. O Senhor transborda quanto mais profundo você é. E assim é quando se trata do dízimo e da oferta. Eu não estou falando aqui que quanto mais dízimo e oferta você entregar, mais rico o Senhor vai fazer você. Ele pode fazer sim. Mas na graça de Deus você será rico. Você será abundante naquilo que vem do Senhor. Então ele fala, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então entregar o dízimo e a oferta vem de dentro. Não é um ato obrigatório, eu sou obrigado, eu vou lá e vou entregar. Não, é algo que vem de dentro, é com voluntariedade, é com amor, é com entrega. Contribua o que propôs no seu coração, aí não com tristeza. Ah, poxa, eu tenho que dar esse dinheiro, eu ia comprar aquela sandália nova que saiu. Ou por necessidade, eu vou dar isso aqui porque Deus vai multiplicar e eu vou conseguir suprir as minhas. Não. Deus não quer que ninguém entregue dízimo e oferta pensando nos seus próprios interesses. Mas quando você entrega o dízimo e oferta, você tem que olhar para o interesse do próximo. E o próximo é a nossa comunidade de fé. Tanto que Paulo ele vem falando várias vezes a respeito de como isso contribui para o crescimento e enriquecimento daqueles que congregam com a comunidade. O dízimo e a oferta não é algo individual, é algo comunitário. Em que sentido? Eu entrego e ajudo o próximo, ajudo aquele que está próximo a mim. Todos os cultos que temos aqui, temos testemunhos de pessoas que de alguma maneira, de uma certa forma, foram colaboradas por esse ministério. E isso está aí para testemunho de todos. Então aqui entendemos verdadeiramente os princípios pelos quais os apóstolos eles vêm ensinando ao povo e é dado continuidade neste lugar. Mas como eu estava falando, Deus pede para que a gente contribua daquilo que, na casa da oferta, contribuir conforme é proposto no nosso coração. E uma coisa que eu tenho para dizer a você, que talvez muitas das vezes nós, seres humanos, a gente esquece, é que Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece aquilo que você colocou dentro do seu coração para poder estar entregando esse dízimo e essa oferta. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 3. E aqui a gente vê como Deus sonda a intenção do nosso coração. Um dos exemplos, né? Eu trouxe 2. Atos capítulo 5, do 1 ao 3 diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Quando a gente vê esse texto, Pedro está indagando Ananias por conta do valor que ele depositou. Mas não é a questão do valor, ele vendeu uma casa por 100 mil e só deu 50. É que a intenção dele nunca foi genuinamente de colaborar. Quando temos somente a vontade de mostrar para as pessoas, o Deus está sabendo. E isso devia lhe causar preocupação, porque no decorrer desse texto, Ananias morre, porque Deus o leva. E logo quando é chamada a sua esposa, ela também não desmente e também morre. Mas Deus vai me matar porque eu estou colaborando com o coração conflito? Não sei. Aqui é Novo Testamento, é graça. Deus pode fulminar a qualquer momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus conhece a intenção pelo qual você coloca o seu dinheiro e o seu envelope naquele gasofilácio. E isso devia lhe causar preocupação. Porque o Senhor, ele sonda os nossos pensamentos, né?
A palavra de Deus diz que antes mesmo que a palavra viesse à minha boca, ele já sabe. Então, quando eu coloco o meu dinheiro ali, o meu dízimo, a minha oferta no gasofilácio, ele já sabe com que intenção eu estou fazendo isso. E muitas das vezes você espera ser abençoado e não é por conta da sua ação. Deus nos ensina a ser doadores, a ser perdoadores, a ser colaboradores. Nunca barganhar com Ele. Porque você querer barganhar com Deus é querer barganhar com alguém que você não tem poder sobre ele. O seu dinheiro não compra Deus. Entenda isso, o seu dinheiro não compra Deus. O seu dinheiro não muda a decisão de Deus. Mas a vontade do seu coração faz com que Deus olhe para você de uma maneira diferente. Então vamos abrir lá em Gênesis 4, que é uma passagem bem conhecida. Gênesis 4, do 3 ao 5. Porque tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, em serviço, em doações, tudo isso é necessário ter um coração voluntário. Muitas das vezes fazemos por obrigação, para poder bater o ponto. Eu sou crente em Cristo Jesus, então eu tenho que ir na igreja, fazer o meu serviço lá, e aí eu já vou estar com um pontinho lá no céu. Deus vai botar mais uma estrelinha na minha planilha lá. E não é dessa forma. Deus não nos chama para fazer de qualquer maneira, mas de uma maneira entregue. Como eu falei para vocês no começo a respeito da mulher samaritana. Jesus manda ela ir para a cidade anunciar que ele estava lá? Não. O seu coração se voltou para ele e entendeu que era necessário que todos soubessem quem ele era. E é assim com a nossa vida. Tudo que fazemos precisa glorificar o nome do Senhor. Então, Gênesis 4, do 3 ao 5, diz o seguinte: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Quando a gente lê o texto, a gente não se liga nessa questão. Quem levou primeiro a oferta? Caim, né? E aí Abel, em seguida, leva a sua oferta. Só que eu posso entregar? Posso. Mas muitas das vezes a forma como eu estou entregando não é a forma que Deus espera receber. Então, quando Caim leva a sua oferta ao Senhor, ele pega ali o que ele acha que vai ser bom para Deus e entrega, porém Abel entende que primeiro o que é bom precisa ser entregue ao Senhor. Deus não é Deus de sobra, porque ele não entregou sobra para você, ele entregou tudo. Entregou a vida dele por você, ele se fez maldito por sua causa, por minha causa. Então, como é que eu vou pegar uma oferta, um dízimo e entregar de qualquer maneira? E aqui eu não estou falando de valor, porque conhecemos muito bem a história da viúva pobre, né? Que entregou 2 moedinhas, que a gente sempre conta essa história para as crianças, não é? Não é o valor, é a intenção. Então, quando Caim teve a intenção de entregar a oferta, foi boa a intenção dele. Ele quis ofertar ao Senhor, mas a maneira como ele fez isso, que não foi a forma correta. Tanto que quando Deus se atenta, ele se atenta primeiro para Abel e depois para a oferta, porque ele se atentou à intenção de Abel, que era agradar ao Senhor. Possivelmente, conjecturando, porque eu viajo muito quando eu vou lendo as coisas, Abel queria se aparecer, Caim possivelmente queria se aparecer, queria mostrar para Deus: olha aqui, Senhor, trouxe uma oferta. Já Abel não. Abel quis agradar a Deus sem se colocar em primeiro. Então ele colocou a sua oferta de agradar a Deus em primeiro lugar, já diferente de Caim. Agora eu vou fazer uma oferta para o Senhor, quem sabe assim, né? Ele olha para mim de uma maneira melhor. Então, às vezes, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, achando que Deus vai olhar para nós e vai falar assim: poxa, tadinho, né? Tadinha. Tá passando um negocinho, acho que, poxa, entregou o dízimo ali, eu vou olhar para ele diferente. Não, o Senhor não olha para nós diferente de acordo com
o nosso valor, ele olha de acordo com as nossas intenções. Muitas pessoas não têm como contribuir com dízimos e com ofertas e são pessoas extremamente abençoadas, porque a sua vida é uma eterna renúncia e entrega em oferta a Deus. E o Senhor a abençoa. E na primeira oportunidade que essa pessoa tem, ela entrega o seu dízimo e a sua oferta. Rapidamente eu vou comentar algo com os irmãos, que é o seguinte. Todo mundo sabe que eu dependo do meu esposo, né? Durante um tempo, depois que eu saí do trabalho, eu dependia somente dele. E eu sempre trabalhei. E aí chegou um momento, ouvindo as palavras de oferta, e foi entrando em meu coração que eu queria muito entregar oferta e dízimo do meu dinheiro para ele. Porque quando o Felipe ia para o culto comigo, ele me dava o dinheiro, igual criança, ele me dava o dinheiro para eu colocar no gasofilácio. Mas eu queria dar, eu queria contribuir, eu queria algo de mim. E a gente faz adesivo para as motos, e aí o Senhor iluminou minha mente para abrir uma lojinha na Shopee. E aí eu abri a lojinha, passou algumas semanas, né? Porque a gente tem que trabalhar e Deus, querendo abençoar, prospera. E eu ali, já quase desanimando, meu Deus, eu creio que vai. E aí eu fiz umas vendinhas e eu não lembro mais ou menos qual era o valor que deu, mas deu um valor muito baixo mesmo. Que tirando o dízimo, aí vamos colocar, daria uns R$2 de dízimo. E aí naquela hora eu falei, puxa, eu vou dar R$2 de dízimo. Meu Deus, que vergonha. E aí o Senhor, na mesma hora que eu me constrangi com o meu valor, Ele me constrangeu dizendo, mas você não queria me entregar? Porque quando você quer entregar, irmão, o valor é o que menos importa. E ali eu entreguei, e eu fico até arrepiada em falar, porque todas as vezes que eu recebo, a primeira coisa que eu penso, eu falo, não, a parte do Senhor, ela tem que ser primeiro. Ah, mas se não vai faltar, porque o Senhor, Ele vai providenciar as minhas necessidades. Então, quando a gente entrega o dízimo e a oferta, o Senhor olha a intenção do seu coração. Deus não é um carrasco que vai te explorar para arrancar o seu dinheiro, para arrancar tudo de você, para que você viva uma vida penosa. A palavra de Deus diz, como a Kézia falou lá em Mateus, que Ele vai nos suprir o que é necessário. O problema é que a gente não quer o necessário, a gente quer além do necessário. E aí eu digo para você, você quer além do necessário? Trabalhe mais, corra atrás mais, porque Deus vai suprir o que é necessário. Mas Jennifer, só tem um arroz, mas ainda assim está alimentado. Jennifer, só tem uma sandália, mas ainda assim não está descalço. Um povo que caminhou 40 anos no deserto, não tinha uma lojinha de R$15 para comprar um vestido, a roupa no Cipuil, ela cresceu junto com eles e juntamente a sandália. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que não deixa faltar. Quando a gente não tem, as pessoas falam, é mágica, não, é bênção, é provisão do Senhor, porque o Senhor não deixa que a gente pereça. Vamos passar dificuldades? Vamos, não vou enganar ninguém aqui não, não vamos passar dificuldade porque só glória a Deus. Não é assim não, vamos ter dificuldades, vamos ter provações, vamos ter momentos difíceis, mas o Senhor estará conosco em todos esses momentos. Quando entendemos que Deus olha a intenção do nosso coração, a forma como entregamos muda. Por quê? Eu começo a entender que isso não é de mim, não é para mim, não é meu, é dele. E aí, hoje nós vivemos uma sociedade, né, muito modernista, e nada contra, eu gosto de algumas modernidades, né, principalmente micro-ondas, air fryer e todas essas coisas que facilitaram a nossa vida, mas hoje querem pegar a nossa palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, e dizer que ela precisa se atualizar, e dizem que o dízimo não é coisa do Novo Testamento. Onde já se viu uma coisa dessa? Jesus nem ordenou que você desse o dízimo. Mentira, leia a Bíblia, está lá. Mas vamos abrir, né? E eu pulei uma parte aqui. Que dízimo não é do Novo Testamento, mas o dízimo e a oferta, ele é antes da lei, antes de Moisés. Muito antes de Moisés, o dízimo ele já estava ali. Gênesis 14. Abra aí comigo, Gênesis 14.
do 18 ao 20. É uma passagem bem conhecida. E aqui a gente tem essa primeira experiência do dízimo. Aqui a gente já teve uma experiência de oferta, tá? Caim e Abel é a experiência de oferta. Alguém mandou eles fazerem alguma coisa? Não. Tinha lei? Não. Mas eles entregaram a sua oferta. As pessoas querem se pautarem leis para fazerem as coisas e Deus já está buscando a voluntariedade muito antes da lei. Mas, infelizmente, a gente é desobediente e precisa de regra, né? Então, vamos lá. Gênesis 14, do 18 ao 20, diz o seguinte. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão de Deus, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quando Abraão ele vai lá, né, tirar Ló do cativeiro de Sodoma, vai lá lutar, ele pega os despojos, pega lá ouro, né, as coisas de valor, e ali no meio do caminho ele encontra com Melquisedeque e dá o dízimo daquilo que ele pegou. Alguém mandou Abraão fazer isso? Não. A voluntariedade de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido moveu o seu coração e entregou ao sacerdote. Aqui Melquisedeque, possivelmente naquela época, ele era um sacerdote de Deus e de outros também, porque ainda não havia sido feita a estruturação, como a gente vê lá em Levítico, né? Tudo bonitinho do sacerdote, da família de Arão, tudo separado, né? Esse é um estudo um pouco mais complexo, mas aqui a gente vê que Abraão reconhece a autoridade de Deus sobre aquilo que ele possuiu e dá ao Senhor a sua parte devida. Não tem Moisés, não tem lei, não tem tábua dos 10 mandamentos, apenas a voluntariedade do seu coração de entregar ao Senhor. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus. Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 7. Do 5 ao 7. Hebreus, capítulo 7, do 5 ao 7. E diz assim: E os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então aqui em Hebreus ele está dizendo o seguinte, olha, através da descendência de Levi, foi-se constituído de que eles recebessem os dízimos dos seus irmãos, dos israelitas, né? Dos hebreus, né? Que ainda não eram os israelitas, eram os hebreus. Porém, aquele que não veio de descendência, ainda assim pôde receber o dízimo em honra a Deus. Então, a lei, sim, aqui Hebreus está dizendo que a tribo de Levi foi constituída para receber esses dízimos. Mas Melquisedeque, mesmo não pertencendo a uma tribo, a uma lei, a algo que está dentro do projeto, pôde receber por intenção do coração de Abraão. Sem contradição alguma, ele não faz parte da tribo de Levi, mas recebeu o dízimo? Sim, porque ali, muito antes da lei, já havia a intenção de entregar ao Senhor as primícias daquilo que lhe foi entregue. Então, a lei, ela veio para trazer ordem ao que já existia. Então, entenda uma coisa, se hoje temos uma Constituição, temos leis, temos maneiras de se viver, é para trazer ordem. Sem ordem, o povo se perde. Com lei já está complicado, imagine se fôssemos uma terra sem lei. Uma terra onde todo mundo faz o que bem quer. Podemos ver, por exemplo, em Gênesis 6, em Noé. A atrocidade era tamanha que nem a Bíblia nomeia o que eles faziam. Para ver como é grave, devia ser uma coisa tão grave que a Bíblia nem nomeia. E diz que era algo absurdo.
Então, não tinha a lei ainda. E olha a que ponto chegou. Deus precisou inundar a terra, acabar com essa perversidade para se fazer novamente um povo que caminhou de uma certa forma um pouco melhor, para que não houvesse uma perversidade tamanha que fosse sair, entre aspas, do controle, porque Deus não perde o controle de nada. Então, quando vem a lei através de Moisés, né, juntamente com Arão, seu irmão, para poder fazer tudo ali certinho, é para que o povo tivesse uma regra para se seguir. E nós não somos diferentes, porque vivemos na graça. Não estou dizendo que você vai pegar todas as leis e vai seguir a fio, até porque a palavra de Deus diz que aquele que vive a lei será julgado segundo a lei. Mas ela é necessária para que tenhamos um norte em nossas vidas. Como é que eu entendo essa questão do dízimo e da oferta? Se eu for me basear segundo os modernistas de hoje em dia, eu não preciso entregar dízimo, eu não preciso entregar oferta. No dia que meu coração estiver voluntário, eu entrego alguma coisa. A obra não sobrevive somente de oração. A obra precisa de oração, mas ela precisa de recursos. A obra ela precisa de recursos para ajudar os irmãos que aqui estão e futuramente, em nome de Jesus, que vão a missões. Porque esse é o papel da igreja. É sustentar a sua estrutura e é sustentar também as necessidades daqueles que precisam. Tá? Então vamos lá. Dízimo e oferta no Novo Testamento é sinônimo de liberalidade. E o que seria liberalidade? Dar o que não tem obrigação de dar e sem esperanças de receber nada em troca. Tirando o dízimo, que é algo que o Senhor estabeleceu para nós, que é devolver os 10% a Ele, a oferta ela é algo voluntário. E quando você oferta, você pratica a liberalidade, que eu entrego sem a intenção de receber nada em troca. É igual um presente. Geralmente você dá um presente a alguém sem esperar que essa pessoa lhe dê algo em troca. Assim espera. Mas, muitas das vezes, as pessoas entregam suas ofertas e seus dízimos esperando que o Senhor faça algo por elas. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, e eu vou repetir mais uma vez, Deus não tem obrigação de atender os seus desejos. Deus vai fazer a vontade dele. E muitas das vezes a vontade dele não é a sua. Então, praticar o princípio da liberalidade é entender que eu vou entregar sem esperar nada em troca, sabendo que ele cuida de mim. Porque é confiar no Deus que diz que cuida de mim, que proverá o que me é necessário, que o justo não vai mendigar o pão, e nem a sua descendência. Que eu poderei viver os dias que eu tenho para viver nesta terra debaixo daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então vamos abrir aqui Atos 2. E eu escolhi esse texto porque eu realmente vejo nesse texto a igreja primitiva praticando esse princípio da liberalidade, de entregar sem esperar nada em troca. Atos 2, do 44 e 45. Amém? Amém. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então aqui na igreja primitiva a gente vê essa questão da liberalidade da seguinte maneira. Eles não só entregavam 10% do seu salário, não só uma quantidade de sua oferta, eles pegavam o que tinham, vendiam, entregavam aos pés dos apóstolos e assim era dividido segundo a necessidade de cada um. A minha necessidade não é igual à necessidade da Kézia, a necessidade da Kézia não é igual à necessidade da Luzia. Então não é questão de valor, é uma questão de necessidade. Então a igreja naquela época fazia o seguinte, eu tenho uma casa, eu vou vender essa casa e vou dar a quantia à igreja, aos pés dos apóstolos ainda ali. E ali, a Kézia
tem a família dela, é um número maior de pessoas, ela recebia uma quantidade, um valor ali. Eu tenho a minha família, são 3 pessoas, eu recebi uma quantidade. E assim, todos eram supridos das suas necessidades. E a comunidade inteira participava disso. Então, hoje, o nosso coração se fecha quando a gente vê alguém que precisa e fala assim, também? A gente nunca está disposto a ajudar, nunca está disposto a entregar, a gente nunca está disposto a contribuir para que a vida daquele irmão, daquela irmã possa melhorar em algo. A gente até faz, mas espera alguma coisa em troca. Deus não nos chama a entregar o dízimo e oferta esperando algo em troca, um reconhecimento, por exemplo. Um reconhecimento de alguém que você ajudou e chegar falando para todo mundo que fulano ajudou. Eu tenho pavor disso. Eu não gosto. Se eu ajudar alguém e vocês souberem, vai ser porque a pessoa falou, não porque eu vou dizer, porque eu não gosto. Eu sigo um pouquinho a risca aquilo que a palavra de Deus diz, que não deixe a sua mão direita ver o que a sua mão esquerda está fazendo. Porque é isso que o Senhor Jesus requer de nós, é que ajudemos os nossos irmãos, sem precisar fazer a selfie aqui, eu estou entregando um alimento aqui, sem fazer essa necessidade. Ajude, porque o Senhor impulsionou o seu coração a fazer. Oferte e entregue o dízimo nessa casa, sabendo que a necessidade de um irmão que pode estar do seu lado será suprida. Muitas pessoas passam necessidade e talvez você nem faça ideia. E talvez nem precise fazer ideia disso. Porque aqui temos pessoas que administram esses bens para o bem da comunidade. Então a gente precisa entender o seguinte, a igreja primitiva ela era linda, maravilhosa. Quando você lê uma coisa assim absurda de linda. E a gente tem que ter esse mesmo coração de entender que o mesmo Cristo que nos libertou e nos salvou da ira do pecado, da condenação eterna, é o mesmo Cristo que irá suprir todas as nossas necessidades. Necessidades, isso é uma coisa que tem que estar muito claro no seu coração. Deus, você quer um carro novo, irmão? Glória a Deus, vamos orar por isso, vamos trabalhar e buscar isso. Você quer um móvel novo, irmão? Trabalhe, ore e trabalhe. Porque se acontecer esse milagre da Casa Bahia, do Magazine Luiza, parar o caminhão na sua porta e deixar... Mas a gente precisa trabalhar. Mas aquilo que nos é necessário, o Senhor não vai deixar faltar, porque a palavra dele mesmo nos garante isso. E se você crê, como a gente estudou aqui, que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é fiel para ser cumprida. Então a gente precisa ter esse coração voluntário. Porque quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele está falando exatamente sobre isso. Que aquilo que a igreja tem contribuído, tem ajudado para o crescimento não só do ministério dele, mas de outras pessoas, e que ele louvava a Deus por aquela igreja, e quando ele estava em outro lugar, supriu a necessidade dele. E ele fala isso em outras cartas a outras igrejas, tanto bem quanto um puxão de orelha. Porque estamos aqui para isso, irmãos. Dízimo e oferta não é para encher bolso de ninguém. E ainda digo mais a vocês que a gente vai entrar aqui, que está aqui, mesmo se os pastores dessa igreja tirassem algo para eles, eles não estariam errados por isso, tá? Porque você quer que ele vá na sua casa. Você quer que ele visite seu parente. E aí, que horas que ele trabalha? Que horas que ela trabalha? Então, tanto que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a tribo de Levi não teve herança, não teve terra. E Deus fala o quê? Do que vier entregar aqui a sua oferta, você vai tirar a sua parte para o seu sustento. Está lá. Porque eles não tinham que ficar no templo o dia inteiro lá, acendendo incenso, levando. Que tempo que eles teriam para trabalhar? Então, quando a gente entende isso e não se apega a isso, a gente entrega independentemente da razão pela qual vai ser usado. Até porque a nossa obrigação para com Deus é entregar. Quem administra, administrar bem. E não cabe a nós dizer se está bom ou se está ruim. A nossa obrigação é entregar. E quando você entrega fiel ao Senhor, entendendo que você fez a sua parte,
Você não tem mais peso de nenhuma outra que venha depois, né? Conhecemos muitas histórias de homens e mulheres que roubam a igreja. Mas isso aí cabe a você julgar? Não. O próprio Senhor, você pode ter certeza que o próprio Senhor julgará aquela pessoa. A gente não tem Zaqueu no alto da árvore? E aí Jesus fala o quê? Zaqueu, desce que eu vou comer na sua casa. E aí o próprio Zaqueu, tendo um ato de consciência, que é o que a gente espera desses homens e mulheres aí que roubam o povo de Deus, é que tenham esse mesmo ato de consciência e ressarçam esse povo. É isso que a gente tem que entender. O nosso Senhor, Ele está aqui nos mostrando que nós, como pessoas individuais, devemos colaborar com o comunitário. A administração desse comunitário, como Paulo mesmo começa lá no capítulo 9, se eu não me engano, no capítulo 8, isso parte para quem está sob nós, que são os nossos pastores. Nós devemos entregar, tá? E aqui eu pulo para o próximo tópico, que é o seguinte: dízimo é um ato de obediência. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus só espera uma coisa do ser humano e é a coisa mais difícil de se fazer: ser obediente. Mas vamos abrir lá em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do seu mosto, do seu azeite e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, aqui é quando está repetindo a lei para o povo que vai entrar na terra prometida e passando para eles o seguinte: ó, vocês vão entregar os seus dízimos e as suas ofertas, e aí ele vai dizendo o que você tem que entregar e do que você vai poder comer ou não, e no fim do versículo 23 ele diz o seguinte: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias da sua vida. Da sua vida eu acrescentei aqui. Por quê? Se você diz ter tanto temor a Deus, ter tanta obediência a Deus, eu não entendo a resistência de entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido. 10% do que você recebe, se você for parar para analisar, você fica com 90%. Se falta é porque você fez conta com uma coisa que não é sua. Então você precisa aprender o seguinte: não é meu. Você recebe porque o Senhor proveu saúde, proveu disposição, proveu tudo aquilo que era necessário para que você pudesse levantar e trabalhar. Mas 10% disso não é meu, é do Senhor. Eu preciso entregar isso ao Senhor porque pertence a Ele. Você tem que entender isso no seu íntimo. Eu posso trazer 200 versículos aqui, mas se você não entender no seu íntimo que 10% do que você recebe é dele, eu não tenho mais o que dizer. A minha vida é do Senhor, isso você aceita. A minha família é do Senhor, você aceita. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos são herança do Senhor, você aceita. Mas os 10% do meu salário não é do Senhor, não. Aí não. Aí o Senhor já está pegando um pouco pesado. Deus pode ter parte em muitas coisas na sua vida e não naquilo que custa monetariamente para você. Nós precisamos ter esse sentimento liberal e entender que o dízimo é uma obediência. É igual quando a gente quer algo dos nossos filhos. Senta aí. A criança não senta, é irritante. Mas a gente quer que ele obedeça. Deus também quer que a gente obedeça. E a gente aprenda a temer, a entender assim: poxa, de alguma maneira eu estou desagradando o meu Deus. Se o que você faz, o que você pensa, não traz esse sentimento a você, você não é tão obediente a Deus quanto você pensa que é. Porque se as suas ações, até mesmo no que se trata de dízimo, não lhe causa esse desconforto, você não é tão obediente quanto você acha que é. Porque se tudo que você tem que fazer para Deus lhe causa um incômodo, você não ama Deus.
Porque o filho que ama ao Senhor se sujeita ao seu Senhor. Né? Como o pastor mesmo falou, nós somos escravos do Senhor, e não tem coisa mais alegre na minha vida do que ser escrava de Deus. Eu amo que o Senhor me escravize naquilo que Ele quer. Porque antes eu era escrava do pecado e estava condenada à morte. Antes eu estava já com a minha passagem carimbada de ida para o inferno. Mas hoje, escrava da graça, tenho a vida eterna, felicidade plena, gozo eterno, e eu estou aqui segurando a minha mão para dar 10% daquilo que o Senhor já me entregou 90%. Estou aqui segurando a minha mão porque eu estou vendo a necessidade do outro, mas eu não vou dar porque eu queria muito uma coisinha. Irmãos, entendo, Deus que vai prover na sua vida, pode prover na vida daquele irmão. Mas às vezes Deus abre os seus olhos para que você tenha um coração mais voluntário e oferte na vida daquela pessoa. E comece a praticar a liberalidade. Às vezes você orou a Deus, Senhor, eu queria tanto poder entregar mais na sua casa. Aí Deus te dá uma oportunidade. Ou aqui na nossa igreja a gente tem um desafio, algo para ir assim, aí eu não queria. Irmãos, entregar é entregar. Como você entregou a sua vida para Cristo, sem olhar para trás, assim é com o seu dízimo e com a sua oferta. Você entrega. E crendo que o Senhor fará o que é necessário. Então, quando ele fala aqui, olha, entrega toda a novidade, tudo que é primeiro na sua vida você entrega a mim, para que você aprenda a me temer, a me conhecer, a me respeitar. Porque adoramos a Deus, levantamos as nossas mãos, mas quando tocamos no assunto do faz-me rir, né? Aí já pula outra coisa. Agora vamos abrir ali em Mateus 23, 23. Que aí a gente já pega uma fala do nosso Senhor Jesus, que eu gosto bastante, porque o Senhor Jesus, ele em momento nenhum despreza o dízimo, tá? Em momento nenhum ele diz que você não deve entregar. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, que é dar os dízimos, e não omitir aquelas, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Porque o que acontece? A obediência a Deus, quando você entrega o dízimo, não está só em você colocar o seu envelope aqui e virar as suas costas e sair andando. É olhar para um todo. Nós somos um corpo. Impossível estar doendo uma parte do seu corpo e você ignorar. Impossível. Ontem eu estava com muita cólica. Eu queria ignorar a cólica, mas doía até as pernas. Uma coisa vai afetando a outra. Então, se eu entrego o meu dízimo, mas eu não me compadeço da necessidade do outro, você é tão hipócrita quanto um fariseu. E não sou eu que disse, hein? Jesus, você for ler lá, Jesus condena os líderes religiosos, está no título da Bíblia. Porque o Senhor, ele não quer só que você seja mecânico, ele quer que você seja humano. Ele não te fez humano, ele tinha te feito animal. Ele te fez humano para sentir, para entender. E ele se fez humano, se fez homem, para que você veja que ele também sentiu. Uma das coisas que mais chama a atenção quando Jesus ele vai de encontro à multidão é que a palavra de Deus diz que ele se encheu de íntima compaixão, ele teve misericórdia daquelas pessoas. Nós vemos, entregamos as nossas ofertas, o nosso dízimo, mas não temos misericórdia de um irmão, de uma irmã que está necessitado. Ser obediente a Deus no dízimo e na oferta não é só você colocar ali dentro, não. É você trabalhar ele num todo. Bom, e uma coisa bem importante é que os dízimos e as ofertas são do Senhor. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. O dízimo e a oferta, ele pertence a Deus. Não pertence a você. Vamos abrir lá em Levítico. A gente vai ficar lá e cá, lá e cá. Levítico 27, do 28 ao 34. Levítico 27, do 28 ao 34. Diz assim: todavia nenhuma coisa sagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem,
de homem ou de animal ou do campo da sua possessão se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. O seu quinto aqui é mais 20%, tá? E eu vou explicar sobre esse texto aqui. No tocante a todas as dízimas de vaca e de ovelha, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre bom e mal, nem o trocará. Mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Mandamentos, tá? Mandamentos. Aqui, Moisés está passando ao povo o seguinte: você entregou no templo, você entregou na igreja, pertence ao Senhor, é coisa sagrada ao Senhor. Então entenda, o dízimo não é seu. Você não tem o direito de entregar o seu dízimo, depois mandar uma mensagem para o pastor e para a pastora pedindo o dízimo de volta, porque ele não é seu, é do Senhor. Se você está necessitado de algo, você pode pedir uma ajuda. Ah, mas aqui está dizendo que eu posso resgatar. Tudo bem, você quer resgatar o seu dízimo? Tudo bem, mas você vai dar depois o seu dízimo mais 20% em cima dele, que é o que a palavra de Deus está dizendo. Porque é sagrado ao Senhor, é algo santíssimo, é algo tão santo que não deve ser mais tocado por você. A palavra de Deus diz que é um mandamento, mas eu entreguei e eu estou passando por uma necessidade. Fale com o pastor e com a pastora que eles vão te ajudar na sua necessidade. Mas o seu dízimo não é seu. O seu dízimo é do Senhor. Eu sei que é difícil. Eu falei que ia ficar duro. Falei que ia ficar doído. Falei que a garganta ia ficar seca. Mas é a verdade. A verdade é a palavra. Ou você crê ou você não crê. E se não crê, é perigoso. A palavra de Deus diz isso. Que o que é do Senhor é do Senhor. Ah, quem disse? Jesus, Mateus 22. Eu não vou ficar no área, a gente vai estar falando do abobrinha. Então tá, Mateus 22, 21. Palavras do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez. Falando aos herodianos. Mateus 22, 21 diz o seguinte. Aí Jesus pergunta, né, para eles, de quem é a cara que está na esfinge? Aí eles respondem, de César. Aí Jesus diz assim, então eles lhe disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje é o seguinte, dê a Light que é da Light, o da Rio das Águas é o Rio das Águas, a parcela do cartão de crédito, mas o do Senhor é do Senhor. E o que é do Senhor não é seu. O Senhor já deu para você a passagem para a vida eterna. Que nem merecer, eu e tu merecia. Então, quando se trata de dízimo e de oferta, não é seu. É do Senhor. E o que é do Senhor, é do Senhor. Não é seu. Precisou, está necessitado? Pastor, pastora, preciso de uma ajuda. Eles vão lhe ajudar com aquilo que tiver disponível para te ajudar. Mas o dízimo não é seu. Então, se algum dia passar na sua cabeça, que eu sei que passa, gente, e às vezes passa na minha vida, meu Deus, aquele não poderia pagar, mas o Senhor vem, ó, puxa a gente de volta para a realidade, tu não me deu, não é meu? Acabou, não é meu, 10% não é meu, a palavra diz que não é meu, pronto, não é teu. E se você crer que eu sou poderoso para suprir, eu vou suprir. Então, se algum dia passar algo assim na sua cabeça, eu vou pedir meu dízimo de volta, não faça isso. Primeiro que é muito vergonhoso. E outra coisa, se você entregou ao Senhor, creia que Ele é poderoso para suprir a sua necessidade. Ou você não, a sua fé está baseada nem no grão de mostarda. O grão de mostarda ele é resistente. Não é porque ele é pequenininho e se torna uma árvore muito grande. É
porque ele é resistente. E o Senhor, quando fala que a nossa fé tem que ser uma fé igual ao grão de mostarda, não é só porque é pequena, mas é uma fé resistente. E no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da escassez, a gente olha para o nosso Deus e diz: eu estou de pé e posso ir atrás de alguma coisa para suprir a minha necessidade. Eu não vim de uma família com dinheiro, eu nem tenho ainda muito dinheiro. Mas eu lembro que eu ia com a minha tia, a gente andava pelas ruas lá em São Paulo pegando piso antigo para vender. E aí eu criei um hábito de andar na rua olhando para o lixo, porque acredite ou não, às vezes tem valor no lixo. E achei muitas coisas, quando criança eu nunca tive Barbie. E eu achei uma caixa cheia de Barbie. Então, se Deus, na minha pequenez, na minha ignorância quando criança, ouviu um desejo tão michuruca quanto uma Barbie, o que o Senhor não fala por aqueles que Ele ama? Então entenda, quando você entregar o dízimo, é do Senhor, o Senhor é teu. Faça o que lhe apraz, Senhor, naquilo que eu estou entregando e na minha vida. Porque muitas das vezes a gente é tão miserável que a gente dá o mesmo valor de dízimo para coisa tão superficial e não tem arrependimento. Gasta 100 num X-Tudo, e eu gosto muito de um X-Tudo, e quando às vezes é para colaborar com algo na obra do Senhor, a gente é tão miserável. Entendam, Deus que vai suprir as suas necessidades, Ele supre em tudo. Aleluia. E como eu já falei no começo, aqui é uma casa que vocês, e assim como eu, podem dar testemunho de que aquele que necessita, se há possibilidade, encontra ajuda, tá? E aqui o dízimo, ele é para a manutenção da obra. Filipenses 4. Filipenses 4, do 16 ao 19. Porque também uma vez e outra me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava passando por uma necessidade muito grande. E aí a igreja se uniu e enviou uma oferta a ele, para que ele pudesse continuar fazendo aquilo que o Senhor o chamou, que era propagando o Evangelho. Hoje, a gente está aqui com esse espaço e ele necessita de manutenção, ele necessita de muitas outras coisas e, como eu já falei outras vezes em palavra de oferta, a oração não paga, né? Se pagasse, a gente fazia uma corrente de oração na frente da Casa Bahia, lá na frente da Light, a gente se juntava e orava e pagava a oração, mas não se paga. Então, tudo que de recurso que entra nesse lugar é para a manutenção desta casa. Vamos orar firmemente por um ar-condicionado, amém, igreja? Amém! Amém! Mas para isso é necessário que você também contribua. Para que você contribua e contribua para comprar o ar-condicionado e contribua para que a gente possa pagar a conta de luz. Então, tudo que vem à casa do Senhor, vocês também são beneficiados. De alguma maneira, vocês são beneficiados. Então entenda, nada do que você entrega a Deus é em vão. Seja no benefício de mais um ventilador, ou seja no benefício de uma cesta básica de um irmão que está necessitado. Então tudo que é entregue aqui é para a manutenção da obra. Paulo estava em missão, ele não podia trabalhar. Embora em alguns lugares ele teve que trabalhar porque as pessoas estavam com o coração fechado dizendo que ele era um folgado. Mas mesmo assim a igreja supria a necessidade de Paulo porque sabia para o que Deus o chamou e cumpria com aquilo que era necessário. E tem um homem que é muito voluntário nessa questão, que está lá em 1 Crônicas. Vai eu lembrar. Primeiro livro das Crônicas, 29, 3 ao 6. Aqui, Davi está passando para Salomão as questões do tempo. E aí Davi fala o seguinte, 1 Crônicas 29, do 3 ao 6, diz o seguinte: e ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus.
afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. E ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente, ao Senhor? Então os chefes dos pais e dos príncipes das tribos de Israel, e os capitães milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Davi, ele já tinha separado tudo que era necessário e guardado para a construção do templo, mas o Senhor disse que não, ele não poderia fazer porque sua mão estava cheia de sangue, que Salomão faria. Então, quando ele começa a passar isso para Salomão, ele tira do seu próprio tesouro voluntariamente para que possa ter mais. Ele já tinha separado o que tinha para separar. E aí ele faz um convite, né? Para os que estão ali. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Da mesma maneira que ele teve o coração voluntário para entregar a Deus. Davi, ele tem uma gama de defeitos, mas as suas qualidades sempre se sobrepõem a isso. E o seu coração voluntário para o Senhor é o primeiro. Todas as vezes que Davi olha para ele depois pensa assim, mas o meu Senhor, como ele está lá no palácio, ele olha para fora e fala assim, como posso eu habitar no palácio e o meu Deus numa tenda? Como posso eu estar bem e olhar e não me compadecer do mal do outro? É exatamente a mesma coisa. O Senhor, ele nos chama a olhar com a ótica dele. Porque ele olhou para mim e para você e falou assim, miserável, mas eu quero te salvar. Miserável, mas eu quero te resgatar. E a gente se sente tão superior a ponto de não entender que Deus quer que sejamos a sua imagem e semelhança. Não é só parecer com ele como ser humano, mas é parecer com ele intimamente também. Então Davi tinha esse coração doador e voluntário porque ele tinha um coração segundo Deus. Então a gente precisa olhar para Deus e entender que tudo aquilo que a gente entrega de dízimo, de oferta, é para a manutenção da obra. Não é algo que é para saciar a minha própria vontade ou para satisfazer os caprichos de alguém. Não, é porque a obra precisa de manutenção. E sem dízimo e sem oferta, a obra não tem como ter essa manutenção. Vai carecer de muitas coisas. Ela vai andar? Vai. Mas a passos mais devagar do que poderia se você contribuísse da maneira correta. Oferta é uma gratidão, é um ato de gratidão voluntário. Atos 4, do 32 ao 37, diz assim. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia abundante graça. Pois não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade do que tinha. Então José, cognado pelos apóstolos Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma idade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então todos eles tinham um coração e faziam voluntariamente, porque ninguém, está dizendo aqui, ó, no 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque eles tinham um coração voluntário, eles entregavam com voluntariedade as suas ofertas e os seus dízimos, e com isso a necessidade daquele que tinha não se tinha mais, porque a igreja supria. 1 Crônicas 29, 9 diz o seguinte: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Primeiro o povo se alegrou porque deu voluntariamente. A gente lembra lá de 2 Coríntios, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, todas as vezes que você vier entregar o seu dízimo e a sua oferta, não entregue com a cara de inteiro, né?
Porque parece que você está colocando ali um pedaço da sua alma. Meu Deus, que tristeza. Dê com alegria, com um coração sincero e alegre. Porque Deus ama aquele que tem alegria em colaborar com a sua obra. E 2 Coríntios 8, do 1 ao 4, diz o seguinte: também, irmão, vos fazendo conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graças e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Então, quando Paulo ele vem falar aqui sobre as ofertas, ele está glorificando também aos irmãos que do pouco se fez muito, porque entregaram voluntariamente. Eles deram com um coração voluntário para ajudar a Paulo ali na sua obra, naquele momento em que ele estava passando por muita tribulação. E mesmo a gente passando por dificuldades, por adversidades, nada nos proíbe de contribuir na casa do Senhor com aquilo que nos é possível. Muitas das vezes a gente está tão desacreditado na provisão, na providência de Deus, que às vezes a gente até tem para dar e não dá porque acha que não vai dar. Se Deus impulsionar o seu coração a entregar, e aqui eu falo também de questão espiritual, porque como a palavra de Deus diz, né, só quem é espiritual entende coisas espirituais, o Senhor ele vai sinalizar isso a você, não é algo emocionado, não é algo envolvido pela sua emoção, eu vou entregar para ver o que vai dar, não, é real. Se você tem o entendimento de que Deus está te dando a garantia, de Deus está te dando a garantia, você pode entregar, que o Senhor ele não vai deixar faltar. Eu vivo todos os dias o milagre da provisão de Deus. Quando eu penso que não vai, vai. Quando eu penso que não dá, dá. Muitas das vezes eu falo, já contei para os irmãos, como diz a Kézia do outro velho, a respeito da construção dessa casa. Quando a gente morava, né, o Pedro era bebê, a gente não tinha essa parte de cima. Chovia, escorria na sala, escorria no banheiro, escorria na cozinha. Eu com o Pedro no colo, eu ficava assim, meu Deus, e agora? E ele trabalhando, ele sempre trabalhou muito, muito mesmo. E eu olhava aquilo, a gente não tinha de onde tirar para consertar aquela filtração que escorria, assim, uma cachoeira na parede. E hoje a gente tem a casa que tem, que os irmãos puderam ver. Isso aí é a obra do Senhor. Isso aí eu não vejo outra coisa senão a mão do Senhor, que abençoou o trabalho também, o esforço dele. Porque o Felipe trabalha, viu, gente? Mas eu creio que tudo que ele recebe não é só pelo esforço dele, não, porque o Senhor o abençoa. O Senhor olha para o esforço dele e abençoa. E hoje vivemos esse milagre de Deus, porque eu creio que foi o Senhor que nos ajudou com cada saco de cimento, com a areia, com tudo. Mesmo que ele tenha trabalhado, ainda assim eu sei que foi o Senhor que levantou isso aqui. Então, quando a gente entende que o Senhor ele não vai deixar faltar, a gente não tem um coração apegado, porque a igreja primitiva ela entregava voluntariamente para que ninguém tivesse necessidade. E aqui, para finalizar, o dízimo e a oferta não são barganha com Deus, é princípio de quem é filho. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, do 1 ao 4. Porque quem é filho de Deus entende os princípios do seu Pai. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não entregue o seu dízimo ou a sua oferta achando que é uma barganha para com o Senhor, porque com Deus não se barganha. Aquele que é filho entende o princípio e cumpre o mandamento do seu Pai. Então, que essa manhã a gente possa ter entendido um pouco mais sobre os dízimos e sobre as ofertas. E que se há entre nós ainda um coração contrito, pesado, duro, que o Senhor, que é poderoso para quebrantar corações
E a palavra, que ela é mais penetrante do que uma faca de dois gumes e vai na divisão da alma e do espírito, possa entrar em você e que você possa entender que tudo que você faz, tudo que você tem a fazer deve louvar ao nome do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.